Está escrito em Isaías 43, versículos 18 e 19, o seguinte: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meu irmão, minha irmã, o encerramento de um ano costuma ser barulhento. Há balanços, metas, comparações, retrospectivas, promessas. Há uma pressão silenciosa para celebrar, para agradecer, para sorrir, para provar que tudo deu certo. Vivemos dias em que o fim do ano se tornou uma vitrine. Quem venceu, quem cresceu, quem conquistou, quem viajou, quem prosperou. E nesse cenário, muitos chegam ao último dia do calendário com a sensação incômoda de que ficaram para trás. Isaías fala a um povo que se encontrava cansado, um povo marcado por perdas, exílio, expectativas frustradas, um povo que tinha um passado pesado demais e um futuro incerto demais. E é exatamente a esse povo que Deus diz algo que soa quase impossível. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso não é um convite à negação, não é apagar a história, não é fingir que nada doeu. É um chamado a não viver prisioneiro do que já passou. Há pessoas que chegam ao fim do ano carregando culpas antigas, erros que não foram resolvidos, palavras que não puderam ser desditas, escolhas que gostariam de refazer. Há quem carregue saudades, lutos, sonhos interrompidos. E há quem carregue o peso da comparação. Eu deveria estar mais longe. Eu deveria ter conseguido mais. Eu deveria ser diferente agora. Deus então fala com firmeza e cuidado. Não permita que o passado governe o seu presente, porque o passado pode ensinar, mas não foi feito para comandar. Ele pode ser memória, mas não pode ser morada. E Deus continua: Eis que faço coisa nova. Não farei em um futuro distante e indefinido. Não, talvez farei se tudo der certo. Eu faço agora. Enquanto você ainda está cansado, enquanto o ano ainda não terminou. E isso muda tudo, porque estamos acostumados a pensar que o novo só começa quando tudo está resolvido, quando o calendário vira, quando as condições melhoram, quando a vida entra nos eixos. Mas Deus diz: o novo não depende de cenário ideal, ele simplesmente nasce, muitas vezes em meio ao cansaço, à confusão e à sensação de fim. Agora está saindo a luz. O novo de Deus na memória das vezes começa pequeno, discreto, quase imperceptível. Não vem com fogos nem com anúncios grandiosos. Ele brota, ele surge, ele começa a ganhar forma enquanto ainda estamos aprendendo a confiar novamente. E então Deus faz uma pergunta que atravessa gerações. Porventura não a percebeis? Não é que Deus não esteja agindo. Às vezes somos nós que estamos cansados demais para perceber, distraídos demais para notar, feridos demais para acreditar. Nós vivemos em um tempo que valoriza o que aparece, o que impressiona, o que ostenta. E sem perceber, treinamos o olhar para reconhecer apenas o que é grande, rápido, visível. Mas Deus continua trabalhando no ritmo da semente, no ritmo do processo, no ritmo da transformação interior. Talvez você esteja encerrando este ano achando que nada mudou, mas Deus pergunta com ternura: você consegue perceber o que já começou? A maturidade que nasceu da dor, a sensibilidade que veio da perda, a força silenciosa que você não tinha antes,
A fé que sobreviveu mesmo quando tudo parecia ruir. Deus segue dizendo: eis que porei um caminho no deserto. O deserto é o lugar da escassez, da solidão, da sensação de não saber para onde ir. E quantas pessoas terminam o ano exatamente assim, sem clareza, sem direção, apenas seguindo, tentando não desistir. E Deus não promete tirar o deserto imediatamente. Ele promete algo mais profundo, um caminho no meio dele. Um caminho não elimina o deserto, mas impede que você se perca nele. Um caminho não muda o clima de uma vez, mas aponta a direção. Talvez o seu novo ano não comece sem desafios, mas pode começar com direção, com clareza, com a certeza de que Deus não lhe abandonou no lugar seco. E Deus conclui: e rios no ermo. Rios falam de provisão onde não deveria haver, de vida onde tudo parecia morto, de esperança em lugares improváveis. O ermo é o lugar da esterilidade, do vazio, da repetição cansativa dos dias. E é exatamente ali que Deus promete fazer fluir algo novo. E isso confronta profundamente a nossa lógica, porque costumamos acreditar que só haverá alegria quando tudo melhorar, que só haverá paz quando o cenário mudar, que só haverá esperança quando as condições forem favoráveis. Mas Deus diz: eu faço rios no ermo, eu faço vida onde ninguém mais espera. Talvez você esteja encerrando este ano sem grandes conquistas visíveis. Talvez não tenha nada para ostentar. Talvez suas fotos não contem toda a história. Talvez haja mais silêncio do que celebração. Mas isso não significa que Deus esteve ausente. Muitas vezes Ele estava fazendo algo profundo demais para ser exibido. O fim do ano não precisa ser uma vitrine. Pode ser um altar silencioso, um lugar de entrega, de realinhamento, de esperança renovada. Isaías 43 não é uma promessa para quem acertou tudo, mas uma palavra para quem está cansado, mas ainda disposto a confiar. Para quem errou, mas não desistiu. Para quem não entende tudo, mas decide continuar. Talvez o novo que Deus está fazendo não seja um cenário completamente diferente. Talvez seja um coração diferente dentro do mesmo cenário, um olhar renovado, uma fé mais madura, uma dependência mais profunda. E isso já é milagre. Ao fechar este ano, talvez a maior tentação seja viver de nostalgia ou de frustração, mas Deus nos chama a viver de esperança. Não uma esperança vazia, mas uma esperança ancorada nele, que faz coisas novas enquanto ainda estamos aprendendo a perceber. Não é sobre esquecer quem você foi, é sobre não ficar preso ao que ficou para trás. Não é sobre negar a dor, é sobre não permitir que ela defina o seu futuro. O novo de Deus não é barulhento, mas é fiel. Não é imediato, mas é real. E enquanto o mundo corre para mostrar resultados, Deus continua trabalhando no coração. Enquanto muitos fecham o ano comparando, Deus fecha ciclos curando. Enquanto alguns celebram aparência, Deus celebra processos. Talvez este seja o fim de ano em que você não tem todas as respostas, mas tem uma promessa que atravessa o tempo e chega até você hoje. Deus ainda faz coisas novas, Ele ainda abre caminhos, Ele ainda faz rios correrem onde só havia sequidão. E mesmo que você ainda não veja tudo claramente, mesmo que o novo ainda esteja brotando, confie, perceba, caminhe, porque o ano pode estar terminando, mas Deus ainda não terminou de escrever a sua história. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.